Gálatas capítulo 1. Gálatas, primeiro capítulo, do verso 6 ao verso 9. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, outra vez digo agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos na exposição da Tua palavra. Ajuda a Tua igreja diante do que vai ouvir. E que, ó Deus, a nossa congregação aqui jamais venha a ser tida como maldita ou anátema, mercadejando e deturpando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós assim oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 57 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto. Diferentemente de algumas outras cartas, aqui em Gálatas, Paulo não usou amanuense, ou seja, alguém para escrever a carta para ele. No capítulo 6, verso 11, ele diz: esta carta eu escrevo de próprio punho. Os Gálatas, eles eram cidadãos de uma determinada região da Ásia Menor, perto de um mar bem famoso ali, o Mar Negro. A Galácia, ela era habitada por uma etnia mista, onde predominavam os gauleses. E os gauleses eram os antigos franceses. Eles haviam deixado aquela região onde hoje é a França, e ali por volta do ano 300 a.C., através de combates, de batalhas, de guerras, eles se estabeleceram nessa região chamada de Galácia. Gauleses famosos são Obelisque e Asterisque. São famosos no mundo inteiro por causa daquelas histórias em quadrinhos criada por um francês chamado Albert Uderzo, em 1959. Obelisque e Asterisque, essa história em quadrinhos, ela já foi traduzida para 83 línguas e 29 dialetos. Gauleses, esses dois aí. Paulo evangelizara naquela região, e diz a Bíblia que os Gálatas, eles receberam com muito entusiasmo e com muita alegria a mensagem pregada por Paulo. E diz a Bíblia que eles receberam o Evangelho com tanto fervor, com tanto entusiasmo, que surpreendeu a Paulo. Daqui a pouco a gente vai ver como que foi, como que Paulo ficou surpreso por essas pessoas, ou a forma como essas pessoas receberam o Evangelho. No entanto, quando Paulo
sai da Galácia, quando Paulo parte dali, aparecem mestres judaizantes, e vocês vão ver que esses são os principais inimigos de Paulo. Paulo chega num lugar, prega a palavra e vem esses mestres judaizantes para tentar desfazer tudo aquilo que Paulo estava fazendo. Esses caras eram uma pedra no sapato de Paulo. Eram um dos principais adversários do apóstolo. Então Paulo sai da Galácia e chegam ali mestres judaizantes tentando ensinar e tentando mostrar que o cristianismo que Paulo estava pregando era apenas um grupo ou uma ramificação dentro do judaísmo. Eles aparecem ali na Galácia e tentam mostrar que os cristãos também deveriam se submeter aos ritos da lei. Inclusive, os cristãos deveriam praticar a circuncisão, deveriam se submeter a práticas dietéticas que era prescrita lá na lei dos judeus. E esses judaizantes, eles insistiram tanto com os gauleses que, para eles serem aceitos por Deus, era necessário guardar aqueles aspectos da lei que os judeus guardavam e que eles estavam ensinando ali. E o que aconteceu foi que muitos gauleses, muitas pessoas que inicialmente receberam o evangelho pregado por Paulo, muitas pessoas passaram a seguir, passaram a ouvir o ensinamento desses judaizantes, desviando-se da mensagem pregada por Paulo. É por isso que o tema principal, o assunto principal da carta aos Gálatas é o Evangelho. Mais especificamente, a liberdade que o Evangelho traz para aquela pessoa que se converteu. Paulo vai trazer a ideia ou o sentido de que o Evangelho liberta o homem de todas aquelas regras e leis que a religião judaica impunha sobre as pessoas. Dá uma olhada aí no verso 1 do capítulo 5. Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então, segundo o apóstolo, o evangelho por ele pregado e que estava sendo negligenciado pelos Gálatas, esse evangelho produz uma liberdade que precisa e deve ser defendida a qualquer custo. Como o assunto aos Gálatas é o evangelho, a carta que Paulo escreve a essas igrejas, ela possui um tom assim bem severo por parte do apóstolo. Quem lê a epístola percebe que Paulo ele foi bem rigoroso. Paulo é muito rigoroso na forma como ele fala com aqueles irmãos. Tanto que, se você observar, nessa carta, diferentemente das outras, não existe aqui uma palavra de recomendação aos leitores, como Paulo sempre faz no início das suas cartas. Normalmente, Paulo inicia sua epístola com uma palavra de louvor, de saudação, de ação de graças. Em Gálatas, não. Aqui Paulo está, digamos assim, bem sério, e ele, sem nenhum tipo de rodeio, ele vai direto ao ponto. Bem severo. Porque o que ele ia tratar ali era uma questão importantíssima, delicadíssima. A epístola ela pode ser dividida, ou ela tem sido dividida em 4 partes. A introdução, que são os 9 primeiros versos do capítulo 1. Depois, do verso 10 do capítulo 1 até o verso 15 do capítulo 2, Paulo vai defender a sua autoridade apostólica. Do verso 16 do capítulo 2 até o capítulo 5,
que é a maior parte, ou maior divisão da epístola, Paulo vai defender a verdade da salvação somente pela graça mediante a fé. Por que ele faz isso? Por causa do que eu acabei de falar para vocês há pouco. Porque aquelas pessoas ali estavam sendo ensinadas de que deviam praticar obras da lei para serem salvas. Sendo assim, diante desse contexto, por causa disso, Paulo utiliza a maior parte da sua epístola para defender a verdade de que salvação é pela graça mediante a fé. E aí no capítulo 6, nós temos então a conclusão da epístola. Quais são as principais verdades dessa epístola que a gente pode destacar agora pela manhã? Primeiro, Gálatas nos mostra que no coração de um cristianismo puro e saudável está uma precisão do que seja o Evangelho. Vou repetir. No coração de um cristianismo puro e saudável, hoje nós temos várias deformidades do cristianismo, várias caricaturas do cristianismo. Nós vemos igrejas que se dizem cristãs, mas que de cristãs não tem nada, ou tem muito pouco. No coração de um cristianismo puro e saudável está uma convicção e uma precisão do que seja o Evangelho. Gente, essa é uma questão fundamental no cristianismo e no Novo Testamento. Para o cristianismo ser puro, ser saudável, é preciso que os cristãos, a igreja, eu e você, tenhamos clareza quanto àquilo que realmente é o Evangelho. O que significa o Evangelho? Para que a fé de um cristão seja forte, é necessário uma boa definição do que seja o Evangelho. No texto que nós lemos, Paulo diz que existiam pessoas que estavam deturpando, pervertendo, modificando o Evangelho de Cristo. Paulo diz, olha, não foi esse evangelho que eu preguei para vocês. E os Gálatas, eles estavam então abandonando a graça de Cristo e começaram a fazer o quê? A adotar práticas judaizantes. Então, nesse contexto, Paulo vai dizer o seguinte, olha, mesmo que um anjo vindo do céu pregue a vocês outro evangelho que seja maldito, anátema, maldito, amaldiçoado. Gente, Paulo escolheu essas palavras propositadamente. Paulo diz assim, olha, qualquer outra verdade, qualquer outra doutrina, qualquer outro ensino que queira usurpar o evangelho, que queira se passar por evangelho, que falseie o evangelho, isso traz maldição. Isso não deve ser acolhido. Então preste atenção, a clareza do que é o Evangelho faz parte do coração da fé cristã. Há pouco tempo alguém compartilhou comigo acerca de algumas práticas, de algumas coisas que ela viu, presenciou num determinado lugar que ela foi, num determinado retiro, e eu falei para ela, irmã, isso não tem nada de cristianismo. Isso não é cristão. Olha o que Paulo diz no verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu?
Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Está percebendo como que Paulo está sendo duro? Paulo diz assim para eles, insensatos. Já pensou alguém falar dessa forma com você? Você é um insensato, você é um tolo. Paulo está sendo duro. E ele lembra que no coração do Evangelho, no âmago do cristianismo, está o Cristo crucificado. Paulo vai dizer: o Evangelho tem no cerne da sua mensagem a pregação de Cristo como aquele que morreu na cruz por pecadores. O Evangelho tem no cerne da sua mensagem a obra da cruz, o sentido da cruz, o poder da cruz, os ensinos da cruz, as consequências da cruz. Então, no coração de um cristianismo puro e saudável, para que uma pessoa tenha um cristianismo puro e saudável, ela precisa compreender e entender o que é o Evangelho de verdade. A clareza do Evangelho. O Evangelho é, digamos assim, o coração da igreja. É a mensagem da igreja. É o que traz sustento para a igreja. É a fé da igreja. E se uma igreja comprometeu o Evangelho, ela está enferma. Ela está doente. E alguém disse que uma igreja que comprometeu o Evangelho, ela se transforma numa fábrica de neuróticos. As pessoas que frequentam ali, aquela igreja está gerando gente louca, gente neurótica, porque perverteu o Evangelho. Lutero, ele disse que a igreja que comprometeu o Evangelho, a sua estrutura ruiu. Então, gente, nós precisamos saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Nós precisamos saber, não apenas para a gente poder viver bem, mas também para a gente poder pregar aquilo que a gente sabe, aquilo que nos foi ensinado, porque nós fomos comissionados por isso. Para isso, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a gente precisa saber o que é o Evangelho, não só para a gente viver bem, mas para a gente transmitir aquilo que a gente sabe. Então, será que nas nossas mentes existe uma precisão e uma clareza quanto ao verdadeiro significado do Evangelho? Os Gálatas perderam isso. Os Gálatas não conseguiram mais discernir isso. E é por isso que das 13 epístolas paulinas, a mais severa é a carta aos Gálatas. Em nenhuma outra, nem mesmo em 1 Coríntios, Paulo é tão rigoroso, Paulo é tão severo. E graças a Deus que ele é rigoroso e severo aqui. Mas por que ele é rigoroso e severo? Porque ele está tratando de um assunto que sobre esse assunto não tem conversa. Sabe aquela história assim? Aqui a gente pode negociar, aqui a gente pode conversar. Nesse assunto aqui não tem negócio. Aqui não há o que conversar, aqui não tem como transigir, porque o que está em jogo aqui é o Evangelho, é a salvação de pecadores, é a honra de Cristo, é a glória de Deus. Aqui não tem como negociar. E por causa disso Paulo é bem severo. Ele diz: vocês são insensatos, vocês são tolos. Segunda verdade que a carta aos Gálatas, escrita por Paulo, nos mostra: se eu preciso saber, para poder viver, defender e pregar o que é o Evangelho, na sua pureza, para a pureza do Evangelho, Paulo vai dizer isso em Gálatas,
é necessário estabelecer uma relação correta, sadia e apropriada entre graça e lei. Paulo vai falar disso na carta. Ele vai dizer, olha, para que alguém conheça a pureza do Evangelho, saiba o que é o Evangelho, essa pessoa precisa saber discernir e ter uma relação madura e correta, apropriada entre graça e lei. Paulo vai nos dizer isso, e nós sabemos por leituras, por pregações e na prática, que existe um grande perigo quando estes dois conceitos, graça e lei, são misturados de forma indefinida. Esse foi o grande problema ali daqueles irmãos na Galácia. Falsos mestres estavam tentando misturar judaísmo dentro do cristianismo. Irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa. Esse é um erro muito sutil, como nós vamos ver daqui a pouco. E para que a gente não caia nesse erro, é necessário ter bem definido e bem claro na nossa mente o fato de que a lei que foi concedida à nação de Israel lá no Sinai, essa lei deve ser dividida em 3 partes e a gente não pode misturar uma com a outra. Por exemplo, nós temos lá a lei moral, que são aquelas regras determinadas para um viver santo. A lei moral de Deus, lá os 10 mandamentos, possui um caráter universal e atemporal. É para todos os seres humanos em todas as gerações. Mas essa mesma lei tem um outro aspecto, que é a chamada lei civil ou lei judicial. A lei civil ou judicial tratava da vida jurídica de Israel como nação. Existiam coisas ali que diziam respeito exclusivamente à cidadania dos judeus. Por exemplo, leis sanitárias, leis acerca de pessoas que se deveriam ou não ser presas, se iam para as cidades de refúgio, leis acerca do casamento, leis acerca da partilha dos bens. Existia na lei civil aquela ordem de que o primogênito deveria receber parte da herança, a maior parte da herança. Já pensou se o pessoal confunde isso hoje em dia? Eu estou perdido, eu sou o caçula. Quem disse que o primogênito tem que receber mais? Lá na época de Israel era assim. Lei civil, lei judicial. Então essa lei era uma lei exclusiva para a nação de Israel e durou enquanto a nação existiu. Não pode misturar uma coisa com a outra. E ainda existia a terceira característica, a terceira parte da lei, que é a chamada lei cerimonial. Tudo que dizia respeito lá ao templo, aos sacerdotes, aos sacrifícios, fazia parte dessa lei. E qual era o propósito, o objetivo dessa lei? Apontar para Jesus Cristo. Lembrar que viria o Redentor e o Salvador, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Uma vez que Cristo veio, acabaram os sacrifícios. Não existem mais sacerdotes. O véu do templo se rasgou. Agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós levamos diante de Deus as nossas ofertas e os nossos pecados. Então, permanece em vigor o quê? Apenas e tão somente a lei moral, que segundo Jesus Cristo pode ser resumida ou sintetizada no mandamento que diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só isso. Alguém pode perguntar assim: pastor, um dos lemas da Reforma Protestante
E a nossa igreja é uma igreja batista reformada. Um dos lemas da reforma protestante diz lá, sola gratia, só a graça. Isso significa que a lei ela foi repudiada, desprezada pelos reformadores? Óbvio que não. Óbvio que não. O chamado teólogo da Reforma, Calvino, ele escreveu aquilo que ficou conhecido como tríplice uso da lei. Você quer entender essa relação de lei? Leia isso que Calvino escreveu. Há disponibilidade de se ler isso. Aí eu fiz um resumozinho aqui. Calvino vai dizer o seguinte sobre o tríplice uso da lei. Primeiro, Calvino diz assim, olha, a lei moral, ela é um espelho. Ela reflete e espelha a perfeição de Deus. A ideia aqui qual é? Ao nos mostrar quem Deus é, aquilo que orei mais cedo, por isso que nós cantamos sobre a santidade de Deus. Ao nos mostrar quem Deus é, a lei revela automaticamente a nossa pecaminosidade. A lei mostra o nosso coração pecador. Então, quando a lei mostra quem Deus é, diz Calvino, a lei moral ela é um espelho. E nós então podemos olhar e dizer, nossa, como eu estou longe disso. Como eu sou incapaz de fazer isso. Nesse sentido, Calvino diz assim, nesse sentido a lei é graça. A lei é graça. Por quê? Porque ela nos mostra aquilo que nós somos e aquilo que nós deveríamos ser. Agostinho ele diz assim, a lei ordena que após tentarmos fazer o que é ordenado. Nós não tentamos muitas vezes, não conseguimos ou nunca. A lei ordena que após tentarmos fazer o que é ordenado e assim sentindo nossa fraqueza ou nossa incapacidade para cumprir, possamos aprender a implorar pela ajuda da graça. A lei faz isso. A lei mostra, olha, Deus é santo e você não consegue refletir a santidade de Deus. Então clame por ajuda. Caia de joelhos e peça ajuda. Ou seja, a lei, ela realça a nossa fraqueza de modo que venhamos a buscar a força que está em Cristo. E Paulo fala disso aqui em Gálatas. Paulo trata desse sentido da lei aqui em Gálatas. Ele diz que a lei, ela agiu como um professor severo. A lei agiu como um pedagogo. Na palavra de Paulo, como aio. E ela agiu assim, diz o apóstolo, com o objetivo de nos conduzir até Cristo. Paulo diz, a lei não salva. A lei, ela apenas condena à medida que apresenta a nossa pecaminosidade. No entanto, essa mesma lei que apresenta a nossa pecaminosidade, ela aponta o caminho de salvação. Ela apresenta a necessidade de Cristo. Ela revela Cristo como aquele que cumpriu-a de forma perfeita. Por isso que Calvino vai dizer o quê? A lei, ela é um espelho e ela reflete a perfeição de Deus. Então, no tríplice uso da lei, se a primeira função da lei, diz Calvino, é servir como um espelho para a gente olhar a santidade de Deus e perceber a nossa impureza, o segundo, diz Calvino, a lei ela serve para restringir o mal. Palavras do próprio Calvino. Por meio de suas amedrontadoras denúncias e o consequente medo do castigo, para restringir aqueles que, a menos que forçados, não tenham nenhuma consideração pela retidão e pela lei. Calvino ele diz assim,